Queridos irmãos, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. É muito importante que tenhamos atenção, porque a nossa edificação, nosso crescimento, não se dá só por ouvir a mensagem, mas também por assimilar a mensagem, compreender a mensagem. Quando nós assimilamos a mensagem, compreendemos a mensagem, do ouvido ela vai para o coração, então os efeitos dela vêm. Só o fato de estarmos sentados ou participarmos do culto não significa muita coisa. Isso pode ser só um ato religioso, estar naquele ambiente onde acontece o culto por 2 horas. Não. É preciso estar com os ouvidos e o coração aberto, para que então o Espírito Santo e o poder de Deus haja na minha vida. Não foi assim que aconteceu quando o semeador saiu a semear? A semente era a mesma, a palavra. Mas um caiu no meio do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos, terra boa. Mas os 4 solos receberam a mensagem de um jeito. Um não se importou, deixou no caminho, o outro recebeu só com alegria, o outro dividiu com os prazeres e deixou, e o 4º ouviu, acolheu, recebeu, então produziu frutos, que é a transformação. Essa passagem aqui, Paulo, ele vai tratar da batalha, da guerra que os cristãos estão envolvidos. Preste muita atenção. Todos os cristãos estão engajados, inseridos em um combate, em uma guerra. Qual é o caráter da guerra? Paulo retrata aqui que é uma guerra invisível, contra seres invisíveis. É uma guerra que se dá em campo espiritual. Uma guerra espiritual. E ela é contra quem? Paulo vai revelar aqui que é contra hostes das trevas. Contra um reino organizado. Que reino é esse? É o reino das trevas, que é dirigido por Satanás, o seu líder. E tem hierarquias de poder, hierarquias angelicais que ele comanda. Então existe um reino organizado, um reino liderado pelo diabo, e tem as suas hierarquias de comando, demônios que estão sujeitos às suas ordens, e trabalham em um reino organizado com a finalidade de combater, atacar o povo de Deus. Então, estamos inseridos nessa guerra. Você precisa então, o primeiro ponto é estar consciente desta guerra. Esteja consciente disso. A conversão não é um convite para uma colônia de férias. A conversão é um convite para vestir uma farda e ir para a guerra. Nós estamos então envolvidos em uma constante batalha. E Paulo descreve essa guerra também em termos de, por exemplo, verso 3, para que possais resistir no dia mau. Ele também coloca a guerra nesses termos, no dia mau, períodos onde essa guerra se intensifica mais. E todos nós cristãos passamos por períodos de guerra, mas períodos onde essa guerra se intensifica mais. E Paulo vai dar um pouco de detalhes dessa guerra. No verso 11, por exemplo, ele fala das ciladas do diabo. Essa guerra é feita com o nosso oponente, uma das suas estratégias ou uma das suas métodos de guerra é criar armadilhas camufladas, escondidas, que são nomeadas aqui por Paulo como ciladas. Ele trabalha no mundo de armadilhas, ciladas,
engano, mentira. Aqui ele fala de alguns detalhes, o outro no verso 16, ele fala, por exemplo, dos dardos inflamados, do maligno. Ele investe pesado contra a mente. Dardos e setas são sugestões, sussurros, mentiras, sedução. E o verso 12, ele revela quem orquestra esse dia mau. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Quem está por trás dessa guerra, orquestrando ela, é Satanás e os seus anjos caídos. E muitos dos que estão aqui estão engajados nessa guerra, engajados neste combate. Essa é a verdadeira guerra que enfrentamos. Mesmo as guerras físicas. Se você ir para qualquer guerra, guerra fria, guerra santa, guerra civil, guerra militar, guerra política, ela é só um reflexo da batalha que ocorre por trás, que é uma batalha espiritual. Então, quanto à guerra, isso está claro, ok? Que todos nós estamos inseridos numa guerra, está claro. Você passa, sofre tentações, oposições, sedução, você sofre opressão, isso o tempo todo. Agora a pergunta que temos que fazer é, como vencer a guerra? Como entrar para a guerra e sair vitorioso dela? Como lidar com esses poderes, com essas inteligências, com esses seres? Como atravessar essas armadilhas, essas ciladas, sem cair? Paulo aqui apresenta também a solução. Paulo não nos exclui da guerra. Ele não diz que devemos fugir da guerra, evitar a guerra. Isso é para covardes. Paulo diz que sim, não temos como evitá-la. Iremos passar por ela. Iremos nos deparar com ela. Então, já que é inevitável passar por ela, ele vai nos ensinar como vencê-la, como triunfar dentro dela. Verdade, fato é que muitos estão em derrota nesta guerra. Seduzidos, caem na sedução. Tentados, cedem à tentação. São oprimidos e estão em constante guerra, para não dizer em prisões, em verdadeiros cativeiros, que Satanás submete certos indivíduos. Lembra quando Jesus curou uma mulher que estava encurvada? O que ele responde? Os fariseus vão ficar indignados com ele por ele ter curado ela. Ele vai responder, não devia eu curar essa filha de Abraão, que está há 18 anos cativa do diabo? Era uma mulher cativa, prisioneira de Satanás. Agora Paulo apresenta então a tática, o método, o meio para vencer. Na verdade, ele diz assim, todos que vão para uma guerra precisam se equipar para a guerra. E Paulo vai apresentar isso. Apresenta uma solução, o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. É isso que ele diz. Toda a armadura de Deus. Como um soldado que vai para a guerra, se prepara, vestindo a sua armadura, se munindo das suas armas, os cristãos também, que estão inseridos em uma guerra, precisam se preparar por ela, precisam se apropriar dos recursos necessários para essa guerra. E Paulo chama esses recursos, essa preparação, de armadura de Deus. Paulo está fazendo uma analogia com a armadura do soldado romano na época, que a época que Paulo escreveu, era a época que o Império Romano governava o mundo. Então ele quis ilustrar que assim como que o crente está envolvido numa batalha, assim como os soldados romanos estavam, e como eles venciam?
se apropriando de peças e armas. Então Paulo vai usar a figura do soldado romano, a sua armadura e suas armas, e vai dizer como o cristão se prepara.